Bom dia, meus amigos e minhas amigas. Hoje estou lendo aqui o jornal O Globo, a coluna do Merval Pereira. Esse rapaz hoje me apresentou um artigo brilhante. Eu acho que é o melhor retrato que já foi feito do PT atualmente. Está nesse artigo do Merval Pereira intitulado Diálogo Inviável. Hoje, 25 de agosto, página 4 em O Globo. Quem quiser ler, eu coloquei aqui, talvez as pessoas não gostem de ler em computador, mas tem aí informação sobre o jornal, O Globo. Mas aqui no computador, alguém pode acompanhar. Olha só, eu achei tão impressionante que eu resolvi colocar e comentar algumas partes deste artigo. Pontos que são muito discutidos, são muito colocados, inclusive pelos petistas, quando querem se defender. Vamos aqui, no primeiro pedaço do artigo que eu quero comentar. O PT revelou-se um partido que adora meios corruptos para fazer política e usa o Estado para financiar seus esquemas, com o objetivo de dominar a máquina pública pelo maior tempo possível. Isto é inatacável. O PT assumiu o poder e começou a trabalhar para dominar e se manter no poder o maior tempo possível. E ao invés de procurar fazer um trabalho que fosse aprovado e apoiado pela maioria dos brasileiros, ele foi quis ir direto e garantir essa posse através de golpes baixos, corrupção pura. E aí surgiu o Mensalão. E na minha cabeça o Mensalão foi elaborado pelo Jefferson. Porque os petistas, Lula, os ariceus não têm cabeça, não são inteligentes. O Jefferson é inteligente, ele pode ter feito aquele esquema. Tanto é que antes disso, não sei se você se lembra, o Lula dizia que dava um cheque em branco ao Roberto Jefferson. E logo depois houve a briga entre o Roberto Jefferson e o Dirceu. Dirceu querendo se afastar e jogar o Roberto Jefferson como responsável por o Mensalão. E o Roberto Jefferson entregou ao Jornal do Estado, acho que foi a Folha de São Paulo. Muito bem, então está claro que o objetivo do partido era um objetivo corrupto, menor, de pessoas incompetentes que usam o golpe, o roubo, para tirar grandes vantagens. A do PT era se manter no poder. Você sabe que o roubo, o desvio, foi para comprar deputados e senadores para apoiar o projeto do PT, que era tão somente se manter no poder. Porque nada foi feito nesse país de interessante, de produtivo. Nada foi feito. Inclusive a própria tirada da pobreza, diminuição da pobreza, que é tão citado por aí, não é verdade. Foi sim, tirou gente da pobreza. Mas naquela época, de 2013 a 2010, que é o período Lula, foi a época favorável a todos os países emergentes. E não foi o Brasil crescendo 4%, um dos melhores crescimentos dos países emergentes. E, evidentemente, Lula deve agradecer a China. Foi a China o grande responsável pela tirada de muitos bilhões. Mas mesmo assim, olha só, a Argentina fez melhor do que o Brasil, Venezuela fez melhor do que o Brasil, Chile, Colômbia, Peru, Uruguai fez melhor do que o Brasil. Você reduziu a pobreza com maior rapidez. Ou seja, botou mais gente na classe média, percentualmente, do que o governo Lula. Então não foi esse sucesso que
que querem admitir que foi um sucesso do governo Lula. Sucesso nenhum. Sucesso foi ele estar lá no tempo certo, na hora certa, que a China começou não, estava num desenvolvimento fenomenal. Tanto é que acabou o desenvolvimento fenomenal da China, acabou a classe média, que foi os 32 milhões, como diz Dilma, e os 40, como diz o Wagner, e os 80, como diz o Pedro, o Rui Falcão, vão retornar à pobreza. Porque o país não cresce, está em recessão. Eles vão retornar, não todos, evidentemente, mas vão retornar à pobreza. Porque tirou com a mão e botou com a mão e tirou com a outra. Vamos ao segundo ponto aqui desse artigo. O PT não é certamente o único partido político que se envolveu em corrupção na história do Brasil. Isso é muito citado pelos petistas. Quando a gente fala corrupção, a corrupção sempre existiu. Aqui ele está dizendo, o PT não é certamente o único partido político que se envolveu em corrupção na história do Brasil, mas é, até que se prove o contrário, o único que sequestrou o Estado brasileiro para montar um esquema de domínio político na tentativa de se perpetuar no poder. Lógico, foi o único partido que fez isso no Brasil. Tá certo? Então ele sequestrou o Estado, aparelhou o Estado. Você sabe que os maiores corruptos da Petrobras foram todos indicados por Lula para quê? Para sugar o dinheiro da Petrobras e levar esse dinheiro para as campanhas. Tanto que o PT está 12 anos no poder e todas as suas eleições são maculadas pela corrupção. Ou seja, o PT está no poder há 12 anos, em todas as suas campanhas. Ele agiu corruptamente para ganhá-las. Tá certo? Muito bem. Mais adiante tem aqui. O PT inaugurou uma nova fase de corrupção brasileira, muito mais danosa à democracia, porque se alimenta da própria máquina do Estado para continuar dominando-a indefinidamente. Você viu toda a corrupção que houve nas empresas do governo e a da Petrobras, que é a maior corrupção que já houve no mundo por uma empresa. Mais adiante, tem outro item que eu gostaria de comentar. Em vez de combater a corrupção disseminada, como prometia fazer antes de chegar ao poder, o Partido dos Trabalhadores, ao contrário, aderiu à maneira brasileira de fazer políticas e transformou-a em um método de dominação do poder legislativo, de perpetuação de poder. Quem ouvia o PT falar antes de chegar ao poder é um partido ético, um partido puro. Criticava todo mundo, chamava todo mundo de corrupto. E esse partido, é esse o partido que está sendo descrito aqui. Ok, vamos aqui. Olha só, essa aqui é muito importante. E vocês devem lembrar muito bem disso. Quando Lula disse que no Congresso havia 300 picaretas em tom de crítica, parecia um líder político que queria mudar a maneira de governar o país. Mas ao chegar a sua vez de mostrar que veio, Lula comandou um governo que institucionalizou a corrupção para garantir apoio político, aperfeiçoando e aprofundando as técnicas que eram usadas naturalmente pelos políticos brasileiros há décadas. Então veja só, esse inescrupuloso Lula, que foi eleito deputado federal e que não fez nada, disse que não queria ser deputado porque lá tinha 300 picaretas. Então você imagina, pô, aquilo foi um sucesso. Para a esquerda intelectual brasileira, poxa, foi música nos ouvidos. Não é? O Lula dizendo aquilo. Que rapaz brilhante, ético, escrupuloso. Olha aí o que aconteceu. Tá bem.
Agora, finalmente não, tem mais algumas aqui. Que havia corrupção na Petrobras, muito antes de o PT chegar ao poder, ninguém discute. Sempre que se fala em corrupção, o PT diz, antes existia. Mas não existia realmente como existe com o PT. Agora vamos ver. Quando havia corrupção na Petrobras, muito antes do PT chegar ao poder, ninguém discute. O que é espantoso é que essa corrupção tenha chegado a ponto a que chegou e tenha se tornado institucional. Um método de dominar o poder político no país. Com um partido bem organizado e bem comandado, o PT transformou a roubalheira generalizada em instrumento de controle político. E por último, é interessante isso aqui, o que mudou nos anos petistas é que a roubalheira nas principais áreas do governo foi monopolizada pelo esquema político que almeja a hegemonia. Isso foi o que mudou. Ou seja, o PT, os partidos mais corruptos que já houve no Brasil. Como o próprio Merval está dizendo, corrupção sempre houve, mas não institucionalizada, não dominada por um partido. E que se apoderou, utilizou dos recursos públicos, dos recursos dos contribuintes, dos recursos da pobreza desse Brasil, porque nós não temos educação, nós não temos saúde, nós não temos nada. E esse dinheiro foi usado para manter o poder no país e manter os poderosos do PT e fazer os poderosos do PT milionários, como José Dirceu, o Lula e mais outros do PT que estão todos milionários com a corrupção bilionária que houve nesse país. É lamentável você assistir um quadro desse. Ainda tem o Jacques Wagner, porque o Financial Times fez um artigo dizendo que o Brasil parece um filme de terror que nunca acaba. E o Wagner, o Jacques Wagner, defendendo o Brasil, dizendo que não, que o Brasil teve muitos momentos bons com o PT e que é um momento de recuperação. Recuperação o quê? Recuperação de roubo? E que momentos bons? Uma década perdida. Esses 12 anos no poder do PT foi uma destruição da economia brasileira, do tecido social. Tudo realmente é um filme de terror. E, evidentemente, a Frankenstein é a nossa presidenta. Um grande abraço para vocês. Leia o artigo ao lado, vou complementar aqui para vocês lerem ele completamente. Se não gostarem de ler esse artigo aí, como está, vocês podem ir ao Globo de hoje, que é 25/7/2005, e leia o artigo do Merval Pereira, Diálogo Inviável, de onde esse que está copiado aí e de onde eu tirei. Eu fiz comentário a respeito de algumas partes desse artigo. Muito obrigado e até a próxima. Tchau.